Dá uma oxigenada no metodismo na cabeça da gente. Okay. Nós já trabalhamos o quê? O começo da igreja na Bretanha, certo? Nós trabalhamos a ascensão da igreja celta, sim ou não? Sim. Trabalhamos o período do rompimento político da Inglaterra com a igreja católica. Trabalhamos a ascensão anglicana. Trabalhamos o puritanismo. E agora trabalhamos o não conformismo, que são os pais de Wesley. Nós vamos chegar agora já no começo da vida dele. O Wesley vai nascer no dia 17 de junho de 1703, em Epworth, ao norte da Inglaterra. Ele vai ser um dos 19 filhos da mãe, que eu já falei, da Susana, a qual teve 19 filhos e 10 só que ficaram. 9, peraí, não coloquei o microfone. 9 vieram a falecer. E cada morte estranha, porque teve um que foi sufocado com leite, morreu. O outro, a ama, que tomava conta também, um acidente que acabou matando sem querer. E aí foi. A Susana foi uma mulher muito sofrida. O marido, Wesley, o Samuel Wesley, era um cara assim muito difícil. O temperamento dele é muito difícil, embora tenha deixado um tratado chamado Livro de Jacó. Mas ele jogava cartas. Olha aqui, essa história que o pessoal tocou fogo na casa porque ele pregou uma mensagem forte na igreja contra o pecado. Não é bem assim não, a mensagem foi forte sim. Mas foi o seguinte, que antes do culto foram cobrar ele que ele devia no jogo de cartas. Ele ficou nervoso, chegou no público e descarregou em cima dos caras. Os caras fizeram uma bombinha lá de coquetel molotov, sei lá, e jogou na casa dele e incendiou. Isso aconteceu no dia 9 de fevereiro e o Wesley estava lá, na parte de cima. Eu estive na casa, a casa foi reconstruída 2 vezes. E o Wesley estava lá, subindo a escada, à sua esquerda, a primeira porta, onde estava a janela que ele ficou. Uma empregada acordou com a fumaça, pegou Et no colo, foi chamar a Susana, e cada um levantou entre os seus filhos. Colocaram todos na grama e a casa começou a pegar fogo. Nisso aparece uma cabecinha lá em cima. Era o pequeno Jack. O pai olhou, tentou entrar 2 vezes, não conseguiu. Susana também não conseguiu. E eles começaram a entregar a criança a Cristo. Quando os vizinhos tiveram a ideia de subir um no ombro do outro, mas cada humano resgatou aquele menino. Quando ele chegou no chão, todo sujo, ela falou: esse aí é um tição tirado do fogo. Uma remetência ao profeta, né? 3 frases que vão ser a tríade da vida de Wesley. Um tição tirado do fogo. A segunda frase, minha paróquia é o mundo. Essa frase não foi falada no túmulo do pai dele. Isso é outra história que tem muito mito de Wesley que precisa desmistificar. Essa palavra foi dita lá em Bristol, portanto uma outra cidade, numa reunião com um bispo anglicano, que a igreja anglicana pediu para ele parar de falar sobre justificação pela fé. A ideia anglicana ainda era por penitência, era o céu meritório. A gente sabe que a graça não é meritória, pelo contrário. Nós somos imerecedores da graça, né? E o Wesley estava pregando porque ele ouviu isso também dos moravianos e do prefácio de Lutero, daquela experiência dele. Então o bispo disse: olha, você não pode mais pregar, eu tenho ordens para te impedir. Falando, já que eu não posso, a minha paróquia é o mundo. E ele também escreve numa carta para um amigo contando esse fato. A terceira frase dele é, o melhor de tudo, é que Deus está conosco, que é no final da vida dele que ele fala antes de morrer. Ok. Ele escapa daquela morte, e quando ele escapa da morte, Susana vê que algo diferente tem aquele menino. E ela começou a dar uma atenção, não tratou ele melhor que os outros. Se fosse para dizer que ela tinha preferência, ela tinha por Samuel, o filho mais velho. Mas ela concentrou naquele menininho. Susana criou os filhos debaixo de uma rígida educação. Entre elas, são 16, naquela apostila tem. Pastor, olha aqui o calibre da apostila. 700 páginas de informação. Susana cria eles debaixo de uma rigidez, com 16 códigos. Esses códigos, pelo menos 6 ou 5 estão hoje na pedagogia atual. Lá embaixo você vai ter aquela exposição contando a nossa influência no mundo moderno. Se você pegar elevador, um de nós que inventou.
se você usa o óculos bifocal, se o raio não cai na cabeça, o ultrassom, o plástico, cheio de plástico aqui, ó, invenção nossa. A Fundação do Barcelona, Timão, e aí vai. Então, a pedagogia também tem coisa nossa lá. Nossa contribuição é muito forte, né? Em ciências, em artes, esporte. Temos 13 prêmios Nobel da Paz, 36 estadistas no mundo são metodistas, entre eles o Mandela, que era diácono. Imagina, o diácono fez o que ele fez, hein? Se fosse um presbítero. Esse aí é outro problema. Não é, na verdade, na compreensão bíblica não é hierarquia. São funções diferenciadas. O cara fala assim, eu fui diácono, agora vou ser presbítero, vou a presbítero. Ninguém vai a presbítero porque é diácono. Ele vai por função, por chamado. Mas isso é eclesiologia, é outra aula. Ele vai sair daquele momento, né, difícil, vão reconstruir a casa. Suzana vai vender os brincos que ela tem para pagar a fiança, porque Samuel acabou sendo preso por causa das dívidas. Uma outra vez, endividado de novo, foi preso de novo, ela conseguiu dinheiro emprestado com um bispo lá de Bristol, naquela época o bispo tinha para emprestar. E ela conseguiu pagar a fiança do marido. Portanto, era um cara assim complicado. Mas Suzana, pelo contrário, era uma mulher ímpar no mundo. O pai dela era educador de grandes nomes de Londres. Eu estive lá em Londres já algumas vezes e eu sempre vou no túmulo dela lá e está num canto. Ela está enterrada perto do João Bunyan. João Bunyan, né? Interessante, né? Tem um João Bunyan, logo lá no final está a Suzana Wesley. Ela quer passar na televisão. Vai lá. Ficou famosa. Obrigado, missionária. Essa missionária é uma benção, né, gente? Vamos aplaudir essa menina? Dois bifinhos. Então, a Suzana é mulher ímpar. Gente, o pai dela, o doutor Samuel, ele fazia instrução na Universidade de Londres, ele fazia instrução a pessoas que iam galgar postos na política. Suzana fazia as tarefas de casa, descia a escada, sentava no cantinho, tinha a porta da casa, naquela época a mulher não tinha acesso à universidade, sabe disso, né? Então ela ficava no cantinho da porta, pela fresta ali da maçaneta, ela ouvia a aula do pai e fazia a anotação. Depois corria para o sótão, pegava os livros do pai e lia. E com isso ela aprendeu noções de grego, de hebraico, de latim, filosofia, sociologia. Mulher fantástica. A Suzana também é precursora do tablet. Sabe o que é o tablet? Por quê? Ela dizia que a lousa ficava muito longe. Ela ensinava as crianças na cozinha. Porque ela dizia que a criança, na cozinha, liga o pensamento à fome. E aí, ela não dava comida enquanto eles não aprendiam. É igualzinho aqui no Ser Forte, né? Ela achava que o blackboard, que é a lousa, aquela lousa antiga que a gente usava na escola, lembra? Tem uma turma que não lembra, né? Mas a mais antiga lembra. Que era muito longe para as crianças para escrever, e não tinha espaço na cozinha. Eu estive na cozinha dela. Então ela mandou cortar, mandou cortar em pedacinhos pequenos. Eram vários filhos. Então ficou uma tabulinha assim, igualzinho, tamanho de um tablet. Eu até peguei o meu perto assim, só ficou um pouquinho maior só. Eu ia dar até para ela uma ideia, depois você diminuir. E aí, ela colocou nas pontinhas umas ripinhas brancas em volta, igualzinho um tablet. Não estou dizendo que ela foi precursora do tablet, mas a ideia era essa. Era uma coisa prática, era para escrever. Apagava. Hoje em dia a gente aperta o botão e salva. É elétrico, né? Eletrônico. Na coleção do pessoal tem Hã? uma pedra lá. Não. Esse não consegui pegar, não. Tem muita câmera. Mas tá aí, eu vou voltar agora em março, vou tirar uma foto exata para confeccionar um. Quem viu a carta de Wesley lá embaixo? Aquela carta é réplica. Eu que escrevi aquela carta lá. Demorei muito tempo para conseguir chegar naquele resultado ali. Mas vai melhorar ainda, vou fazer outra ainda. Mas aquele papel envelhecido, você viu? Eu peguei um papel sulfite, passei café, sequei no sol, escrevi com tinta. É muito difícil, mas tá lá a carta. Bem próxima. Alguém achou que era do Wesley, não? Não é uma réplica. Mas tá escrito lá que é réplica, pelo amor de Deus, hein?
Ok. Já vi que ele dá 100 mil naquela carta lá já. Não, já pediram encomenda para mim, sério? Pediram encomenda. A pessoa quer comprar uma carta daquela. Vamos ver, né? Se vale a pena. Eu vi no vídeo que o senhor postou, mas lá pessoalmente eu não vi lá. Está aqui embaixo, Nanã. O Wesley, então, ele vai crescer nessa under, né? Embaixo dessa rigidez da mãe. A mãe dele é muito concisa, muito bíblica, ensinou-se a alfabetizar com a Bíblia